Num processo de recuperação de burnout, tem uma coisa que nunca falha. Em algum momento você vai ter vontade de desistir. Eu já falei sobre isso aqui, mas pelo meu inbox nos últimos dias, eu senti que é importante eu falar sobre isso outra vez. Quando que a gente desiste? A gente desiste quando a gente perde a fé. E quando que a gente perde a fé? A gente perde a fé quando a gente começa a olhar em volta e só vê coisa ruim acontecendo. O truque aqui é você saber que o nosso estresse ensina a gente a focar só na parte ruim das coisas. Porque a gente ensinou a nossa mente e o nosso corpo a sempre estar em alerta, prestando atenção nos perigos, em tudo que possa oferecer risco para a gente. Então a gente só consegue enxergar o lado ruim das coisas. É o nosso lado defensivo, a gente está sempre olhando as coisas, pensando se aquilo pode dar ruim, o que pode acontecer, como a gente se prepara para isso, o que é um risco, o que é um perigo. É só o que a gente sabe focar por conta do estresse. A gente treinou nosso corpo a funcionar assim. Só que quando a gente treina a nossa mente ou o nosso corpo para fazer alguma coisa, ela super executa as nossas ordens. Então, o que o cérebro começa a fazer? Ele começa a ver só coisa ruim acontecendo. Que nem quando você resolve comprar um carro. Você nunca prestou atenção naquele carro, nunca viu na rua, aí um dia você descobre o carro do modelo X e fala, gente, que carro bonitinho, eu queria um carro desse vermelho. E de repente parece que brota do chão esse carro desse modelo vermelho em todo lugar para onde você olha. Porque aquela informação passou a ser relevante para o seu cérebro. E antes de você decidir trocar o seu carro, essa informação não tinha relevância. Portanto, ela não aparecia. A gente, durante o dia, vê 300 trilhões de coisas à nossa volta. Mas existe um filtro para a gente não ficar louco e o cérebro mostra o que é relevante para a gente. E nós ensinamos o nosso cérebro a mostrar para a gente as coisas relevantes que são o que oferece risco, o que é ruim, o que dá errado, para que a gente possa se preparar. Esse é o mecanismo do estresse, essa é a consequência do estresse. E é por isso que você olha em volta e só vê coisa ruim. O que precisa fazer? Porque você aí tem duas opções. Uma é desistir. Só que desistir significa você escolher que para sempre, a partir de hoje, você quer se sentir tão mal quanto você está. Então, essa não é uma boa opção. A opção número 2 é a gente treinar a nossa mente para enxergar as coisas de forma diferente. Da mesma forma que mesmo que a gente não tenha tido a intenção, a gente treinou a mente para só ver coisa ruim, agora a gente vai treinar nossa mente para a gente começar a ver coisas boas. Como faz isso? Primeiro, não é de um dia para o outro, assim como não foi de um dia para o outro que você começou a enxergar só coisas ruins. Começa a listar, pega um papel e uma caneta e começa a listar as coisas que você vê à sua volta, que te estressam, que te irritam, que te deixam triste, que você acha ruim, que te tiram a fé e a esperança. E aí você vai procurar o lado bom em cada uma delas. Por exemplo, mas minha casa é velha, está caindo aos pedaços. Ok, isso é ruim. O que tem de bom na sua casa? Tem água quente no chuveiro? É uma casa segura? Você se sente confortável lá? É um teto na hora que está chovendo? É onde você cria seus filhos? Tem memórias porque antes morava alguma outra geração da sua família? Eu não sei, mas alguma coisa boa tem. O exemplo da água quente no chuveiro eu sempre dou porque é uma coisa que, para quem tem o privilégio de ter água quente no chuveiro, passa despercebida, vira commodity. Eu não imagino que eu vou ter uma situação em que eu não tenha água quente no chuveiro. Então isso é uma coisa que você passa a não ligar, passa a não dar importância. Mas você concorda que isso é uma coisa boa? E aí você começa a agradecer essas coisas, a presença dessas coisas na sua vida. Você começa a enxergar o lado bom em tudo o que acontece. Eu saí e estava um puta trânsito. Isso é ruim. O que é bom? Eu tenho um carro. O carro tá pago, o carro é seguro, ninguém bateu no meu carro, eu não fui assaltada, cheguei em segurança. Várias coisas boas estão acontecendo enquanto você aprendeu a focar no ruim. Enquanto você lamenta que está muito trânsito, tem um monte de coisas boas que você não está prestando atenção porque o seu foco está no ruim. Eu odeio que eu tenho que lavar louça todo dia. Qual é o lado bom da louça?
Significa que você tem o que comer, que você cozinha para os seus filhos, que você tem condições de, sei lá, controlar a sua alimentação, que você tem uma alimentação mais natural agora e isso é bom para o seu tratamento, é bom para o seu corpo. Vai listando. Lista a coisa ruim e o que ela tem de bom. Treina seu olhar para ver as coisas boas em tudo o que está à sua volta, em tudo o que está acontecendo. A gente chega num burnout convicto de que a vida está contra nós. E durante o processo, a gente precisa treinar o nosso olhar, a nossa mente, o nosso corpo, para entender que a vida está a nosso favor. O burnout é o maior exemplo disso, eu sempre falo isso aqui. A gente vê o burnout como um fracasso, como um castigo, como um azar, quando na verdade o burnout é uma oportunidade que a vida nos deu, uma segunda chance que nós tivemos para mudar a nossa vida completamente e sair daquele destino de ser infeliz e doente até sei lá quando. A oportunidade de mudar tudo, descobrir nossa força, descobrir nosso valor, o nosso lugar no mundo, para poder ter uma vida potencialmente feliz, coisa que antes a gente não ia conseguir, porque a gente não estava nem conseguindo ver as coisas boas. Entendeu a importância do treino? E aí você lê essa listinha todo dia, até que isso vai entrando em você e você consiga agradecer por tudo que acontece na sua vida. E aí a fase 8 do CREO é você fazer uma lista com as coisas ruins que aconteceram na sua vida, as grandes coisas ruins que aconteceram na sua vida. E acha o lado bom em cada uma delas. É mais difícil quando está perto e é mais fácil quando está longe. Eu posso olhar uma coisa ruim que aconteceu na minha infância e entender que daquilo saiu alguma coisa boa para mim. Seja uma mudança de atitude, um aprendizado, uma mudança de rota, mas teve alguma coisa boa. É mais difícil quando está perto. Meu burnout, acabei de ser diagnosticado. Eu venho aqui e falo que o burnout é uma oportunidade, eu imagino que você tenha vontade de pegar uma manga e jogar na minha cara. Mas a partir de um determinado momento do processo, isso começa a fazer sentido. Treina o olhar. Treina o olhar para ver as coisas boas que estão acontecendo à sua volta. Faz a sua mente voltar o foco ao que era antes. Para o seu corpo voltar o foco ao que era antes. E você começar a ver coisas boas à sua volta que hoje estão passando batidas e fazendo você ter essa falta de fé que faz você querer desistir. Treina para ver as coisas boas e você vai ver que a sua fé vai ser renovada e você vai ter mais vontade e mais confiança em seguir esse caminho da recuperação do burnout, que é difícil, mas gente, vai valer a pena.